Mais uma aula nossa, Matemática 1, ok? Aula 7. Vamos lá. Nessa aula 1 que nós temos, ela fala sobre razões e proporção 2, tudo bem? Denominação dos termos de uma proporção e propriedade fundamental das proporções, ok? Então, qual que é a ideia que nós temos aqui para essa aula? A ideia nossa é estudar os tipos de grandeza. Nós temos dois tipos de grandeza. Os tipos de grandeza diretamente proporcionais, ok? Que eles são o quê? São aquelas grandezas onde a verificação de uma comprova a variação de outra numa mesma razão. Então, essa aqui é a ideia principal. Nós temos a mesma razão entre os dois casos, ok? Então, qual que seria um exemplo que nós temos para isso daqui? Se 3 cadernos custam R$8, então, 3 cadernos, eles custam R$8. 6 cadernos vão custar o dobro, 16, ok? Então, 6 cadernos vão estar custando R$16, ok? Porque são diretamente proporcionais. Se um aumenta, no caso aqui, se um dos lados aumentou, o outro também vai estar aumentando, certo? Já, olha só esse exemplo. Ele fala o seguinte: uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilogramas de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos por 15.000 quilogramas de cana-de-açúcar, certo? Vamos lá. O que ele falou aqui? Duas colunas. A primeira coluna, nós temos a massa, certo? A segunda coluna, o volume. Tudo bem? Então, tem que colocar sempre a unidade de medida na mesma coluna. Então, o que ele disse? Ele falou que 6.000 quilogramos de cana-de-açúcar conseguem produzir 500 litros de álcool. Já quando nós tivermos 15.000 quilogramos de cana-de-açúcar, quantos litros ele vai produzir? Então, o que acontece aqui? Se nós aumentamos a massa, consequentemente, nós também vamos aumentar o volume produzido, tudo bem? Essa seria a nossa ideia. Então, nós vamos gerar essa regrinha de 3 aqui. 6.000 está para 500, assim como 15.000 está para x, tudo bem? Aí, o que acontece nesse passo daqui? Como está sendo diretamente proporcional, a ideia nossa é que quando é diretamente, a gente multiplica cruzado, certo? Então, multiplicamos cruzado, só que antes de fazer essa multiplicação cruzada, vou dar um macete para vocês numa simplificação. A gente pode pegar, pessoal, e olha só, na mesma coluna, simplificar os zeros, ok? Sobrando 6 e 15 aqui embaixo, tudo bem? Agora sim, vamos multiplicar. Sobrou para nós 6x sendo igual a 15 vezes 500, ok? X é igual a 15 vezes 500 dividido por 6. Só que aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu não vou trabalhar com 6. O 6 eu não posso pensar como sendo 3 vezes 2. Então, no lugar de 6, eu vou apagar, vou escrever 3 vezes 2, ok? Olha só por quê. Porque se eu pegar o 15, eu posso simplificar pelo 3, sobrando 5, ok? O 500 eu posso simplificar com 2, sobrando 250. Ou seja, x é igual a 5 vezes 250. X é igual a, se fosse 250 vezes 4, nós sabemos que é 1.000. Só que sobrou um 250 dos 5 que nós temos. Então, isso aqui é 1.250 litros, ok? Por que litros? Porque aqui a nossa coluna é litros e aqui a nossa coluna é quilogramos. Como x está na coluna de litros, então a resposta final é em litros. Show de bola? Fica ligado, hein? Vamos lá para a próxima. Agora, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, pessoal, a ideia de trabalhar com a inversamente proporcional. O que ela fala?
Uma grandeza, ela é inversamente proporcional quando as operações inversas são utilizadas nas grandezas. Então, o que aconteceu? Se um aumenta, um diminui, ok? Olha só, a velocidade e o tempo são considerados grandezas inversas, pois se aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido, e se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. Então, quanto maior a velocidade, menor é o nosso tempo, ok? Essa seria a ideia que nós temos para inversamente. Da mesma forma, vamos tirar o cabeção. Foi. Da mesma forma que nós temos aqui, ó. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada. Se for usado vasilhas de 3 litros, quantos serão necessários? Então, o que aconteceu? São 30 vasilhas para colocar 6 litros. Só que se eu diminuir o volume de cada uma das vasilhas, ou seja, nós diminuímos pela metade o volume do litro aqui de uma vasilha, o que acontece então com o número de vasilhas? Se diminuiu pela metade o litro, a quantidade de vasilhas tem que dobrar, ok? Essa seria a nossa ideia, tudo bem? Vamos lá para outro exemplo. Olha só, vou puxar para cá, foi. Uma equipe de... Exemplo 3. Uma equipe de 5 professores gastou 12 horas, então vamos sublinhar aqui o que é importante aqui para nós, ok? 5 professores gastou 12 horas para corrigir uma prova de vestibular, tudo bem? Considerando a mesma proporção, quantos dias, então aqui, ó, importante, quantos dias levarão 5 professores? 5 não, 30 professores para corrigir essa mesma quantidade de prova? Então, vamos lá ver o que vai acontecer no nosso exercício. Nós sabemos que 5 professores, eles demoram 12 dias. Ok? Já 30 professores, eles vão demorar X dias, certo? Então, a ideia aqui nossa é o quê? É verificar, será que é diretamente ou é inversamente proporcional? Olha só o que acontece. Quando nós aumentamos o número de professores, nós diminuímos o número de dias. Logo, isso aqui é inversamente. Ok? Proporcional. Então, vamos lá. Se ele for inversamente proporcional, pessoal, a ideia não é multiplicar mais cruzado, é multiplicar em linha, ok? Então, nós vamos multiplicar 5 vezes 12, sendo igual a 30 vezes x. Então, 5 vezes 12, que é igual a 30 vezes x. 5 vezes 12 são 60, 30x, x vai ser igual a 60 dividido por 30, ou seja, nosso x é igual a 2. 2 o quê? 2 dias, porque a nossa coluna daqui é do tempo. Ok? Então, só para a gente ficar ligado. Vamos lá. Ó, o que aconteceu? Quando ele é diretamente proporcional, nós temos diretamente e inversamente, ok? Proporcional. Se ele for diretamente proporcional, nós multiplicamos cruzado, ok? Só que se a gente identificar que ele é inversamente proporcional, nós não vamos mais multiplicar cruzado, nós vamos multiplicar em linha, ok? Isso aqui é uma coisa que nós temos que ficar muito atentos, porque a gente vê, é uma regrinha de 3, toda regrinha de 3 eu multiplico cruzado. Não, tá errado. Você tem que identificar se ele é diretamente ou inversamente. Diretamente, cruzado, inversamente, em linha, ok? Fique esperto, vamos lá. Agora, vamos para os exercícios, tudo bem? Para o exercício número 1 da nossa apostila, olha só o que ele fala. Vamos aqui sublinhar o que é importante para ele. As Olimpíadas de 2016 foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Tá. Uma das modalidades que traziam esperança de medalha no Brasil é a natação. Aliás, a piscina olímpica
merece uma atenção especial devido às suas dimensões. Então, isso daqui é simplesmente texto informativo, não tem nada de interessante nessa parte. Aí ele fala o seguinte: piscinas olímpicas têm, 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Então, essa aqui é uma informação tranquila. Se a piscina olímpica fosse representada por uma escala, olha só, escala de 1 por 100, ele seria com que medidas? Então, vamos lá analisar. Olha o que acontece. Primeiro, quais medidas nós temos? Nós temos comprimento e nós temos largura. Vocês repararam que comprimento e largura não tem nenhum caso igual quanto ao comprimento? Então, não se faz necessário nós fazermos comprimento e largura. A gente quer ganhar tempo. A ideia aqui é fazer o quê? Vamos fazer só comprimento, encontrou a alternativa, marcou, foi embora, abraço, tchau. Certo? Então, essa vai ser a ideia. O que ele fala aqui quanto à proporção? Nós temos que 1 centímetro na escala, ok? Ele equivale a 100. Esse 100, pessoal, quando a gente está trabalhando com escala, são sempre em centímetros. Centímetros na vida real, ok? Aí ele falou o seguinte, nós temos 50 metros de comprimento. 50 metros. E isso aqui, na nossa escala, representa x. Tudo bem? Só que, o que acontece? Tem um pequeno problema aqui. As unidades que nós temos na nossa coluna, ela tem que ser igual. Certo? Precisa ser igual. Então, o que acontece? Se está centímetros aqui e aqui está em metros, eu preciso deixar ambos com a mesma dimensão. Certo? Qual que é a ideia? Vou transformar metros em centímetros ou centímetros em metros? A gente vai olhar nas alternativas. As alternativas já estão em centímetros. Então, para nós, fica melhor transformar esses 50 metros em centímetros, ok? Então, vamos lá. 1 metro em centímetros, ele equivale a 100 centímetros, ok? Então, nós temos 50 vezes 100, ou seja, 50 vezes 100 é igual a 5.000 centímetros, tudo bem? Só que aí o que acontece? Lembra lá no início da aula que eu falei para vocês? Nós podemos pegar da mesma coluna e simplificar os zeros? Então, simplifica, simplifica. Ou seja, 1 centímetro está para 1, x está para 50. Se nós... Aí a ideia, primeiro, ele é diretamente ou inversamente proporcional. Esse daqui, se aumentou a vida real, a escala aumentou. Então, aumentou, aumentou, ele é diretamente, ok? Diretamente proporcional. Então, se ele é diretamente proporcional, multiplica cruzado. Multiplicando cruzado, nós temos o quê? X vezes 1x, ele é igual a 50. 50 o quê? Centímetros de comprimento. Então, faz necessário calcular a largura? Não. Vai lá e marca a alternativa letra C. Por quê? Porque ela é a única que apresenta 50 centímetros de comprimento como resposta. Acabou, vamos para a próxima. Show? Próxima questão, número 2. Olha só o que ela fala. Vamos sublinhar o que é importante aqui para nós. Um estudante vai a pé da escola até o metrô. Então é velocidade. Velocidade você já tem que ficar ligado que possivelmente é inversamente. Ele caminha 6 km por hora e demora 20 minutos. 6 km por hora e demora 20 minutos. Se ele corre, ele demora apenas 12. Então, o que acontece? Ele correr vai demorar 12. Quanto que é a velocidade que ele vai estar correndo? Então, vamos lá. Vamos para nossa nova questão. Vamos marcar aqui, primeiro, a nossa regrinha de 3. Velocidade. Ele tem 6 km por hora e ele tem um tempo, ok, de 20 minutos, certo? Se ele demora apenas 12 minutos, aqui nós temos x,
certo? Então, seria essa regrinha de 3. Aí, o que que acontece? Essa regrinha, ela vai ser diretamente ou inversamente proporcional. Quanto maior é a velocidade, menor é o tempo. Então, se as setas estão invertidas, esse aqui ele é inversamente proporcional, ok? Se ele está sendo inversamente proporcional, como que a gente multiplica? Multiplica em linha, paralelo, ok? Ou seja, nós vamos ter 12x sendo igual a 6 vezes 20, tudo bem? Então, x é igual a 6 vezes 20, 120. Dividido por 12 está multiplicando, 12 passa subtraindo. Com isso, x é igual a 10. 10 o quê? Unidades que nós temos da velocidade. Qual que é a coluna que nós temos aqui? Quilômetros por hora. Então, serão 10 quilômetros por hora. Ok? Essa é a nossa ideia, 10 km por hora, alternativa letra A. Super simples, ok? Mas tem que tomar muito cuidado com essa ideia da pegadinha. Porque se eu multiplicasse cruzado, certamente, pensando como se fosse diretamente proporcional, certamente esse valor que nós encontraríamos seria muito maior do que 6 km por hora, ok? Então tem que ficar ligado nessa ideia. Faz aí, se eu tivesse multiplicado cruzado, para ver quanto que ia dar. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão. Foi. Olha só, questão do Enem. Essa aqui parece ser bacana. Vamos ver o que tem de interessante nela. A expressão fórmula de Young é utilizada para calcular a dose infantil, certo, de um certo medicamento. Então, é dose infantil. E essa fórmula é verdadeira, certo, pessoal? Isso daqui a gente vê em cursos de enfermagem. Cálculo medicamental. Então, olha só, a fórmula é essa daqui. Vamos sublinhar ela para ficar bem destacado. Idade da criança em anos, dividido por idade da criança em anos mais 12, tudo isso multiplicado pela dose do adulto. Então, ele fala o seguinte, uma enfermeira deve administrar um medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem de adulto ela é 60 miligramas. Então, a dosagem do X em um adulto é 60 miligramas. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no seu prontuário, mas identifica que em algumas horas antes foi administrada uma dose de 14 miligramas de um medicamento Y. Se é medicamento Y, vou mudar a cor aqui para não confundir. Então, 14 miligramas de medicamento Y, cuja dose, a dosagem adulta, é para 42 miligramas. Ok. Então, o que aconteceu? Sabendo que a dosagem do Y administrado está correta, então a enfermeira deverá administrar uma dosagem do medicamento X em miligramas, que é igual a. Então, qual que é a ideia desse exercício daqui? A pessoa, a enfermeira, no caso, ela não sabe a idade da nossa criança, certo? Não sabe. E ela precisa dar uma dose para essa criança que ela não sabe quanto que vai ser essa dose. Ela não sabe a dose que nós temos que dar do medicamento X. Tudo bem? Ele só sabe que o equivalente para um adulto são 60 miligramas. Então, o que acontece? Inicialmente, nós temos duas variáveis. Olha só. A dosagem, ela é igual a idade dividido pela idade mais 12. Tudo isso multiplicado por 60, ok? Nós não conseguimos resolver ainda essa equação, por quê? Porque nós temos duas incógnitas. Nós não temos a idade e, a partir da idade, nós conseguimos encontrar a dosagem. Só que, olha só o que acontece. Ela encontrou no seu prontuário que 14 miligramas de um medicamento DY para a criança, ela possui uma dosagem equivalente a 42 no adulto. Então, nós podemos pegar essa equação daqui
e resolver ela a partir desse que está grifado em vermelho. Então, o que nós temos aqui? A dosagem, no caso de Y, ele é igual à idade dividido pela idade mais 12, tudo isso multiplicado por a dosagem adulta. A dosagem infantil foram 14. Isso aqui é igual infantil dividido por infantil mais 12. Tudo isso aqui multiplicado por 42, ok? A ideia agora, esse 42 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, passando dividindo, nós vamos ter 14 dividido por 42. Isso aqui é igual a I dividido por I mais 12, ok? Aí o que acontece? Vamos multiplicar cruzado aqui. Com isso, nós vamos obter o seguinte. 42i, ele é igual a 14, abre parênteses, i mais 12, ok? Fazendo a distributiva, nós temos 42i, ele é igual a, aqui, 14i mais 14 vezes 12, certo? 14 vezes 12 já dá de fazer aqui direto. Olha só. 14 vezes 10, 140. Vezes 12, 178. Então, aqui, 178, certo? Agora, pega o 14i que está de um lado, passa para o outro. Então, vamos ficar com 42i menos 14i. Ele é igual a 178. 42 menos 14, 28. 28 e 170. Aqui, na verdade, não é 170, é 160. Ok? 168. Então, o que nós temos? Que I é igual a 168 dividido por 28. Isso daqui vai ser igual a 6 anos. Ok? Vamos lá. Olha só. 6 anos é a idade da nossa criança, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos utilizar novamente as contas aqui na nossa equação, só que utilizando a idade de 6 anos. Então, vamos para a próxima. A dosagem, ela é igual a idade dividido por idade mais 12 multiplicado pela dosagem adulta. Só que no nosso caso, em vermelho, que é na verdade, em amarelo, nós temos que a dosagem adulta foi 60. Então, a dosagem, ele é igual a idade 6 dividido por 6 mais 12 vezes 60. A dosagem, 6 dividido por 18 vezes 60. A dosagem será igual a 6 vezes... pode simplificar aqui, na realidade. Vão ser 3, ok? Então, 60 dividido por 3, nós temos igual a 20 miligramas. Essa seria a nossa ideia para a solução. Então, o que acontece? 20 miligramas, alternativa letra B, ok? Letra B. Aí, o que acontece? Existe uma outra maneira, pessoal, que nós temos para resolver esse exercício, ok? Como? O que acontece aqui? Como ele está sendo proporcional, existe uma relação que nós temos entre a dose adulta e a dose infantil. Então, se eu pegar aqui dose adulta dividido pela dose infantil, que é igual a dose adulta, vamos colocar aqui linha, que seria melhor ainda, vamos colocar aqui dose adulta do X, dividido por aqui dose adulta do Y, dose infantil do Y, ok? O que acontece? Nós sabemos que a dose infantil, 14 para Y é 42. Então, aqui nós temos 42 porque é adulta dividido por 14.
Isso aqui é igual a dose adulta do X. Dose adulta do X é 60. Então, nós temos 60 aqui, dividido por dose infantil de X. Essa seria a ideia. Eu posso fazer isso aqui por quê? Porque ambas precisam ter a mesma proporção, ok? Então, se eu multiplicar cruzado, nós vamos ter 42 dose infantil de X, sendo igual a 60 vezes 14. Dose infantil de X, ele é igual a 60 vezes 14 dividido por 42, e a dose infantil de X, ela também vai dar 20 miligramas, ok? Então, essa aqui seria uma outra maneira, olha só, outra maneira de estar resolvendo esse exercício. Ficou claro? Dúvidas? Perguntas? Indagações? Questionamentos? Olha só, hein? Pode mandar lá para mim pelo WhatsApp. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Próxima. Vamos lá. Marcar o que é importante nessa questão. A resistência elétrica R de um condutor é inversamente proporcional à área S em relação à seção transversal. Ok? Então, o que acontece? Quanto maior é a área que nós temos aqui, menor vai ser a resistência para entrar no condutor. Essa ideia aqui, pessoal, a gente pode pensar no seguinte, uma abertura de uma mangueira de água. Quanto menor é o buraquinho, a água não tem resistência para passar, mas se eu abrir esse buraco, ou seja, a área nossa transversal, quanto maior essa área transversal, mais água ela vai conseguir passar ali dentro. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Ou seja, está sendo inversamente proporcional. Se está sendo inversamente proporcional, eu posso escrever a seguinte equação. A resistência, ela possui uma proporção, K, que é inversamente proporcional a S. Se é inversamente, é 1 sobre S. Se fosse diretamente, seria vezes S, mas como é inversamente, 1 sobre S, ok? Ou seja, nós vamos ter que R, ele é igual a K sobre S. Qual é a variável independente? É a nossa S, dependente, R. Ou seja, eu posso pensar nisso daqui como sendo uma função. Quem que é a nossa função? Nossa função, ela é a R. Então, função. E S é a nossa variável, ok? Então, aqui é como se fosse o Y e aqui é como se fosse o nosso X. Temos R no lugar do Y, S no lugar do X. Qual é a ideia que nós temos para o gráfico de uma função? Vamos facilitar mais ainda. Vamos chamar o nosso K de 1, só para facilitar as contas. 1 sobre S. Qual que é a ideia? Quanto maior é o valor de S, menor é o valor do nosso R, ok? E ele, nesse caso, ele vai assumir que tipo de função? É como se fosse aquela nossa função 1 sobre x, tudo bem? Ou seja, se eu pegar lá S sendo igual a 1 e substituir aqui, nós vamos ter o quê? R é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Se S for igual a 2, o que nós vamos ter? R vai ser igual a 1 sobre 2. Se S for igual a 10, R vai ser igual a 1 sobre 10. Então, o que está acontecendo? Ele está diminuindo. Então, essa alternativa aqui, ó, vamos mudar a cor aqui. Essa alternativa não tem como ser. Essa alternativa não tem como ser também, porque ela está diminuindo, mas eu já vou explicar o motivo, por que ela não pode ser essa daqui. Então, vamos só primeiro quem que aumenta. Só essa daqui, certo? O que acontece? Ela não pode ser essa, por quê? Porque se ele diminuiu, olha só, tem que ser linear. Se ele diminuiu 2 aqui, ele tem que bater no 2 de altura aqui. Isso não está acontecendo. Quando foi 2, ele foi para meio.
ok? Então, essa alternativa não serve. Essa alternativa não vai servir por causa da maneira da concavidade que nós temos. E outra situação, olha só, ele está falando que existe um limite, certo? Que esse condutor pode ter de comprimento. Então, de área, na realidade. Então, essa aqui não pode ser também, porque ele limitou, ok? No nossa área, o tamanho de S, então também não serve. Aqui, o que acontece? Por que também não pode ser a alternativa E? Vocês repararam que nós temos uma altura, um raio máximo, no caso, para isso daqui? Mas o que acontece? Quanto menor é o tamanho da nossa... quanto menor é o tamanho que nós temos para a nossa área, maior está sendo a resistência, ok? Então, o que acontece? Se eu trazer muito próximo de zero, ou seja, se eu fizer o meu S sendo igual a, vamos pensar, meio, olha só o que acontece. Se eu aplicar S igual a meio, nós vamos ter R sendo igual a 1 sobre meio. Aí, o que acontece? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, ou seja, vai ser 2. Então, se eu pego valores decimais para S, a tendência é aumentar a resistência. Ou seja, se eu pego o valor muito pequeno para S, a resistência aumenta. E se eu pego valores muito grandes para S, a resistência diminui. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que nós temos para o gráfico, no caso de uma função 1 sobre x. Então, a alternativa correta, letra E. Tudo bem? E essa seria a ideia para a nossa aula de hoje. O que fica de tarefinha para vocês? Atividades propostas da página 9 até a página 11, certo? Do livro 2. Faz no portal quem tiver acesso. Quem não tiver acesso, me manda pelo WhatsApp, ok? Até o dia 20/4. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Abração, pessoal. Fui!